Thank you, Brother Demas, Brother Demas Shakarian, Brother Carl Williams, and delegates all. Obrigado, irmão Demos, irmão Carl Shakarian, ou Demos Shakarian, e irmão Carl Williams, e adjuntos, todos. I just think that Brother Plowman here just expressed what I wanted to tonight. Acho que esse irmão, o lavrador aqui, expressou justamente o que eu queria expressar hoje à noite. That he just taken my speech right from me. Que ele tirou de mim o que eu ia falar. Because I have enjoyed this. Porque tenho desfrutado esta, I believe this convention more than any convention I've ever been in. Creio eu, esta convenção mais do que qualquer outra convenção em que já estive. I've never seen in any convention more harmony and such real fellowship and brotherly love. Nunca vi em qualquer outra convenção mais harmonia e tão verdadeiro companheirismo e amor fraternal. Another thing that I've done, I've met many new delegates of heaven. Outra coisa que fiz, fiquei conhecendo muitos adjuntos novos do céu. New brethren that I've had the privilege to shake hands with and talk to. Irmãos novos que tive o privilégio de apertar a mão e de conversar com ele. Just a few nights ago I was listening to the Baptist brother sitting over there. I can't think of his name. Faz algumas noites eu estava ouvindo o irmão Batista que está sentado ali. Não consigo lembrar o seu nome. Irvin. And he brought a card to me from, I believe it's his aunt that's sitting here tonight. E ele me trouxe um cartão da, creio que é a sua tia, que encontra-se aqui hoje à noite. She's held that prayer card for some 20 years. Ela guardou esse cartão de oração por uns 20 anos. She's brought into the meeting dying with a disease that maybe the doctor could explain what it is. Ela foi trazida à reunião moribunda com uma doença que talvez o médico pudesse explicar o que seja. It's something like leprosy, but it isn't leprosy. É alguma coisa como lepra, mas não é lepra. There's an operation that could cut some kind of a cord up here or something. Existe uma operação que poderiam cortar algum tipo de cordão aqui em cima ou algo assim. But she'd be like a plant, you'd have to sit there. Mas ela seria justamente como uma planta, ela teria que ficar parada ali. While she was sitting there, e enquanto ela estava lá, perhaps her card not called or nothing, didn't get in the prayer line. Talvez seu cartão não tenha sido chamado ou nada assim, não entrou na fila de oração. The Holy Spirit directed me to her. O Espírito Santo me dirigiu a ela. And she's back there tonight. Well, we're very thankful for that. E ela está de volta lá hoje à noite, está boa. E estamos gratos por isso. I think Howard Irvin's over speaking to you. O irmão Shakarian diz: irmão, acho que Howard Irvin esteve lá falando com o Senhor. But I think the aunt is here. Maybe we can have her stand up. Mas acho que a tia está aqui. Talvez possamos pedir que se levante. Would you stand up for the aunt of There she is. Wave your hand. Wave your hand. A senhora quer se levantar? A tia do... Lá está ela. Acene com a mão. Acene com a mão. God bless you, my sister, for your gallant faith in the Son of God. Deus a abençoe, minha irmã, por sua notável fé no Filho de Deus. May he keep you well until the time he calls you home. Possa ele mantê-la boa até o tempo quando ele a chamar para o lar. When this mortal will take on immortality. Quando este mortal se revestirá da imortalidade. I'm so thankful for that, and to think she held that card for all these years now. Fico tão agradecido por isso, ao pensar que ela guardou aquele cartão por todos estes anos agora. And then was brought here to me and showed me tonight. E então foi trazido aqui a mim e me mostraram hoje à noite. You know, I was saying it's like bread upon the water. Você sabe, eu estava dizendo que é como pão lançado em água. It returns to you. Ele volta à pessoa. When you try to do something for somebody else. Quando procura-se fazer algo para uma outra pessoa. Now, I have also had the privilege of meeting many of these fine ministers. Agora, também tenho tido o privilégio de ficar conhecendo muitos destes finos ministros. And I certainly appreciate their fine fellowship, this cooperation. E, sem dúvida, estimo a ótima comunhão com eles, esta cooperação. Brother Carl announced me to be back next year. O irmão Carl anunciou que eu estarei de volta no ano que vem. If the Lord is willing and we're here on earth. Querendo o Senhor, e se estivermos aqui na terra. And
Well, I hope to meet every one of you here next year again. E, bem, espero me encontrar com cada um de vocês aqui no ano que vem, outra vez. And each one bringing another delegate with him and with she. E que cada um traga outro adjunto com ele e com ela. Now, there's just one thing that I would like to say a little something about, maybe for just a moment. Agora, tem só uma coisa que eu gostaria de dizer, uma coisinha a esse respeito, talvez só por um instante. Because Dr. Reed is to speak next. Porque é para o Dr. Reed ser o próximo a falar. And I've come all the way up here tonight. E eu vim até aqui hoje à noite. And I've got 250 miles to make this trip to hear Dr. Reed. Tem 250 milhas que eu, para completar esta viagem, para ouvir o Dr. Reed. Just something happened a while ago that I would... E algo aconteceu há pouco que eu... But Dr. Reed, I drive 1,000 miles to hear him. Mas o Dr. Reed, eu dirigiria 1000 milhas para ouvi-lo. But something has since I've been here. Mas alguma coisa tem, desde que cheguei aqui, I would drive 1,000 miles just to hear what I heard a little while ago. eu dirigiria 1000 milhas só para ouvir o que ouvi há pouco. Such a wonderful thing. Something that flesh and blood cannot reveal. Coisa tão maravilhosa, algo que carne e sangue não podem revelar. Takes the Holy Spirit to do it. É necessário o Espírito Santo para fazê-lo. And to see someone who encouraged my life in such a way. É ver alguém que me animou a vida de tal forma. And I certainly will be very grateful all the rest of my life. É sem dúvida que estarei muito grato pelo resto de toda a minha vida. What I wanted to say was O que eu queria dizer era if I ever have to have an operation, call on a medical doctor. se eu algum dia tiver que ser operado, chamar um médico. You come to me, Dr. Reed, right away. O senhor venha a mim, Dr. Reed, logo em seguida. I can trust a man to operate if I have to have one. Eu posso confiar nesse homem para fazer a operação se eu tiver que ter uma. Hands that believes in God. That would be the one I want working on me. Mãos que creem em Deus, que seria quem eu desejaria que me operasse. So I trust I'll never have to have it. E desse modo espero que nunca tenha que ter isso. But if I do, I want he or a man like him to do the work if he couldn't be there. Mas se tiver, eu desejaria que fosse ele, ou um homem como ele, para fazer a operação, se ele não pudesse estar aí. I had something that happened last night. Uma coisa me aconteceu ontem à noite Or yesterday afternoon, rather. ou ontem à tarde, melhor dizendo, That was really kind of strange to me. que realmente me foi um tanto estranho. And I'll be brief because I don't want to take my brother's time. E serei breve, porque não quero tomar o tempo do meu irmão, As he's going to speak. pois ele vai falar. But I suppose it's kind of a complimentary to my ministry. Mas suponho que é como que complementar ao meu ministério. I watch little things. Eu observo coisas pequenas. Just every little thing has a meaning to me. Toda coisinha tem um sentido para mim. I don't believe that anything happens to a Christian by chance. Não acredito que alguma coisa aconteça a um cristão por acaso. I think it's ordained of God. Acho que é ordenado por Deus. Because Jesus said he'd make all things work together for good to them that love him. Porque Jesus disse que ele faria tudo operar juntamente para o bem daqueles que o amassem. So therefore I believe that every little thing and Portanto, acredito que toda coisinha in the little humble ministry that he has given me no pequeno e humilde ministério que ele me deu, to help you people, to help everyone, and you all are help to me. para ajudar a vocês, para ajudar a todos, e vocês todos são uma ajuda para mim, Helping each other to get to glory. ajudando um ao outro para chegarmos à glória. In that, every little thing has a meaning to me. Nisso, toda coisinha tem um sentido para mim. But it was hard for me to believe that yesterday afternoon when I lost my text up here. Mas foi difícil de eu acreditar nisso ontem à tarde, quando perdi meu texto aqui em cima. I tell you, I never was so forgotten in my life. Eu lhes digo, nunca fiquei tão atrapalhado na vida. And then my wife gave me a new Bible for Christmas. E então a minha esposa me deu uma Bíblia nova de Natal. My old one was just worn out. A antiga que eu tinha estava simplesmente desgastada. I've had it almost 20 years now. It was given to me by the Houston Gospel Tabernacle people.
Faz agora quase 20 anos que a tenho. Eu a ganhei do povo do Tabernáculo Evangélico de Houston. Many years ago when I started out on the campaigns. Há muitos anos atrás, quando comecei com as campanhas. And so I cherish it so much. E assim que eu gosto tanto dela. And the leaves, the pages of crossing the sea and around until it's just dropping out. As folhas e as páginas por atravessar o mar e por aí até que estão simplesmente caindo. I pick up a page maybe in Genesis. E pego uma página talvez em Gênesis. Have to look back over Deuteronomy somewhere to find it. E tenho que procurá-la em algum lugar em Deuteronômio para encontrá-la. Você sabe. Where they stuck it back in the Bible. Onde a coloquei de volta na Bíblia. So she got me one for Christmas. De modo que ela me deu uma de Natal. And I hate to lay the old book aside. It's been so dear to me. E detestei deixar o velho livro de lado. Tem sido tão precioso para mim. I said, if I went before Jesus comes, lay it on me. E eu disse, se eu for antes de Jesus voltar, coloquem-no sobre mim. Let this go down with me. E que esse seja enterrado comigo. I'll come up with it when we come up. E subirei com ele quando subirmos. So then, that's my opinion anyhow. Então, de qualquer modo, essa é a minha opinião. As I used to tell a little story to hope this is not sacrilegious. Como eu costumava contar uma pequena história, espero que isto não seja sacrílego. But I went to a man told me one time. Mas um homem me contou uma vez, I'm going to visit Brother Earl Prickett, meeting up in New York. Creio que foi o irmão Earl Prickett, uma reunião lá em Nova York. And I met a man, he said, E conheci um homem, ele disse, say, what do you do with these businessmen being a preacher? ora, o que o senhor está fazendo com esses homens de negócios sendo pregador? I said, I'm a businessman. Eu disse, sou homem de negócios. And he said, what kind of business you're in? E ele disse, em que ramo de negócio o senhor está? And I said, assurance. Eu disse, segurança. Now he thought I said insurance, you see. Agora, ele pensou que eu tivesse dito seguro, veja você. So I said, assurance. De modo que eu disse, segurança. He said, oh, what kind of insurance do you sell? Ele disse, que tipo de seguro o senhor vende? I said, eternal life. Eu disse, vida eterna. Eterna. I said, I don't sell it. I'm just a policy holder myself. Disse, não havendo, eu mesmo sou apenas um segurado. And I try to prescribe it to others. E procuro receitá-la para outros. Remember a boy I went to school with one time, he was an insurance salesman. Lembro-me de um rapaz que estudávamos na mesma escola uma vez e ele era vendedor de seguro. Now insurance is all right, but I don't have it. Agora, seguro não tem problema, mas não tenho nenhum. So he come to my house and he said, Então, assim que ele veio à minha casa e ele disse, Billy, I'd like to sell you some insurance. Billy, gostaria de lhe vender seguro. He said, I know my brother sells for Metropolitan. Disse, conheço o seu irmão. O meu irmão é vendedor da Metropolitan. And he said, well, I said, I'd like to sell you some insurance. Ele disse, bem, eu gostaria de vender-lhe seguro. And I said, oh, Wilmer, thank you. Eu disse, Wilmer, obrigado. And he may be here tonight. E você, talvez ele esteja aqui hoje à noite. His brother, he writes the articles in the upper room, O irmão dele, ele escreve os artigos para o Cenáculo, this book, the upper room. So o livro, o Cenáculo, de modo que I said, I have assurance. eu disse, eu tenho segurança. He said, what? Ele disse, o quê? And my wife looked at me as if I was a hypocrite. E a minha esposa olhou para mim como se eu fosse um hipócrita. And she said, Billy? E eu disse, de modo que ela disse, Billy? And I said, yes. I said, I have assurance. Eu disse, sim, tenho segurança. He said, oh, I'm sorry. E ele disse, sinto muito. He said, I heard that you didn't have any insurance. Disse, não sabia, fiquei sabendo que você não tinha seguro. And I said, no, I have assurance. E eu disse, não, eu tenho segurança. And he caught me when I said that. E ele me entendeu o que eu disse, então. He said, what did you Ele disse, o que você disse? say? I said, assurance. Eu disse, segurança. And he said, well, what do you mean? E ele disse, bem, o que você quer dizer? I said, blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Eu disse,
Bendita segurança, Jesus é meu. Ó, já desfruto a glória divina. I'm an heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. Sou herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. Ele He disse, said, Billy, you know I appreciate that. Billy, você sabe que dou valor a isso. I said, that's a very good thing. Disse, isso é uma coisa muito boa, mas... I said, son, that'll not put you out here in the graveyard. Disse, filho, isso não vai colocá-lo aqui no cemitério. I said, but get me out. Eu disse, mas isso me tirará. I'm not worried. I'm not bothered about getting in, it's getting out. Não tenho medo. Não me incomoda entrar. O negócio é sair, veja. So I think that's the way we feel about it. Assim, acho que é isso o que sentimos a esse respeito. Last evening, when I picked up that Bible and I couldn't find that text, Ontem à noite, quando peguei aquela Bíblia e não consegui encontrar aquele texto, and I picked up that new Bible, e peguei aquela Bíblia nova, and I was reading out the old, estava lendo na velha. and I picked up the new one and put it on my arm and run up here, E peguei a nova e a coloquei debaixo do braço e corri para cá. and I turned over to that place, and I thought, E abri naquele lugar e pensei, well, here, I believe it was St. John 16, 21, bem, aqui, creio que foi São João 16, 21. and it wasn't the reading at all. E de jeito nenhum era tal leitura. I said to Brother Moore, Eu disse para o irmão Moore, is that where that's at? Yes. e aí onde fica isso? Sim. I looked back, and it wasn't there. Eu olhei e não estava aí. So I thought, well, they got a misplaced page. Então pensei, bem, colocaram uma página fora de lugar. Then my brother here, Brother Stanley, Então meu irmão aqui veio, o irmão Stanley. he came over, Bishop Stanley, rather, Ele veio, o bispo Stanley, melhor dizendo, and I don't know what the man meant. e não sei qual foi a intenção desse homem. It was such a comfort. Oh, No entanto, foi um consolo tal. he walked up close to my side and he said, Ele se aproximou do meu lado e ele disse, hold steady, brother. God is maybe going to do something. fique calmo, irmão. Deus talvez vá fazer alguma coisa. Está vendo? And that just encouraged me to think that he had said, E isso me animou de pensar que ele disse isso. I wonder if he realized he prophesied. Eu queria saber se ele deu-se conta de que profetizou. But talking to him a few moments ago, just before getting up here, Mas conversando com ele agora há pouco, um pouquinho antes de eu subir aqui, I'm sure he did. tenho certeza que sim. So, brought in my message upon the birth pains and so forth. De modo que apresentei isso na minha mensagem sobre dores de parto e assim por diante. And my little rude way of doing it, E meu jeito simples e grosseiro de fazer isso about the lily, how it's born down and begotten, sobre o lírio e como que ele nasce embaixo e é gerado and comes up and draws up the sun, the dewdrop, and so forth. e cresce e absorve o sol, o orvalho e assim por diante. And then the corruption of what it has to die out of, to be born out of, rather, to come out. E então a corrupção daquilo onde ele tem que morrer, que nascer, melhor dizendo, que sair. I was trying to make an illustration of the church. E eu estava tentando fazer uma ilustração da igreja. Just like the doctor here, if he went to treat a patient, Justamente como o médico aqui, se ele fosse tratar de um paciente. we've got doctors today that Temos médicos hoje que dizem, says you can rub your foot on the back of the heel and heal a cancer on your face. You see, você pode friccionar o pé na parte de trás do calcanhar e curar o câncer em seu rosto. Veja você. but a good doctor wouldn't listen to such a thing as that. Mas um bom médico não daria ouvido a tal coisa. He treats the patient according to the book that he's reading on medical research. Ele trata do paciente conforme o livro que ele lê sobre pesquisa médica. And that's the way I try to do to treat the patient. E é dessa maneira que tento fazer para tratar do paciente. When I see the church sick, Quando vejo que a igreja está doente, I don't want to try to tell them they need a new handshake or something like that, a new organization. não quero tentar dizer a eles que precisam de um novo aperto de mão ou algo assim, uma nova organização. I have to treat it according to the book that I know. See, Eu tenho que tratar dela conforme o livro que eu conheço, veja. and so when I see the church look like breaking out with measles,
E dessa forma, quando vejo que a igreja parece estar com sarampo, I want to take the very prescription I think is right, and for the measles, quero tomar a receita exata do que acho ser certo e para o sarampo, to get it out of the church. para eliminá-lo da igreja. When I see sin breaking out in it, it's the same way. Quando vejo o pecado aparecendo nela, é da mesma maneira. I try to make a comparison with Esau and Jacob, Tentei fazer uma comparação com Esaú e Jacó, and then bringing times down, and I won't go into that, e então mostrando os tempos. E não entrarei nisso, but bring it down to the last part. mas mostrando até a última parte. And my last scripture to use was comparing it, not unscripturally, Da minha última escritura para usar, estava comparando-a não em desacordo com a escritura, but as Jesus said it would be. mas como Jesus disse que seria. What the main doctor said the condition of the church should be in this last days. Aquilo que o médico principal disse qual seria a condição da igreja nestes últimos dias. It would be a Laodicea, rich, blind, naked, poor church. Seria uma Laodiceia, igreja rica, cega, nua, pobre. And it would be compared with the days of Sodom. E isso seria comparado com os dias de Sodoma. Now we know that's the truth. Agora sabemos que essa é a verdade. If you notice it historically, Se você notar historicamente, he brought in the days of Noah first, ele apresentou os dias de Noé primeiro, and then the days of Sodom. e então os dias de Sodoma. And that's just the way it's traveled, just the same way. E é justamente dessa maneira que tem se propagado. Justamente da mesma maneira. And history has many times repeats itself. History does. E a história tem muitas vezes se repete. A história se repete And so does promises of the Bible. e também se repetem as promessas da Bíblia. For instance, like in Matthew 3, where it said, Por exemplo, como em Mateus 3, onde disse: out of Egypt I've called my son. do Egito chamei o meu filho. Now, if you run the reference on that, Agora, se você verificar a referência sobre isso, it was Jacob, his son, he called out of Egypt. foi Jacó, seu filho, ele o chamou do Egito. That was his lesser son, Esse foi seu filho menor. but his great son, Jesus, was called out of Egypt too. Mas seu grande filho, Jesus, também foi chamado do Egito. So it had a compound answer. De modo que tinha uma resposta composta. So, and seeing as they went along talking about that, Assim, e vendo como eles seguiam conversando a respeito disso, and then I brought my thoughts of that, e então apresentei meus pensamentos quanto a isso, and I walked out off the platform and went out. e desci da plataforma, e saí, My children going home wanted to stop out here somewhere to get a sandwich. minhas crianças indo para casa, queriam parar aqui em algum lugar para comerem um sanduíche. And I went in, the wife said, E entrei, a esposa disse: Billy, I was so nervous I didn't know what to do. Billy, fiquei tão nervosa que não sabia o que fazer. I said, I gave you that Bible. Disse: eu lhe dei aquela Bíblia. Well, I said, you never wrote it and you never put it together, honey. Eu disse: não foi você que a escreveu e não foi você que a encadernou, querido. She said, but just to think, I gave you a Bible that had a flaw in it. Ela disse: mas só de pensar que eu lhe dei uma Bíblia que tinha uma falha nela. And I said, well, maybe it wasn't. Eu disse: bem, talvez não foi. And so one of the children picked it up E então uma das crianças a pegou and we peeled the pages. e apalpamos as páginas. And it looked all right, Não, parecia tudo bem, but right down at the bottom, mas bem na parte de baixo, it was two pages sticking together. See? 2 páginas estavam grudadas. Veja, And the 16th chapter was on this side, e o capítulo 16 estava deste lado, and then the continuation of the 16th chapter come up on the other side. e então a continuação do capítulo 16 aparecia do outro lado. And the 17th started on the. E o 17 começava no... Veja, It's just perfectly exactly the same across. é perfeito, exatamente a mesma coisa, do outro lado. And that Indian paper, real thin, sticking together. E aquele papel da Índia, bem fino, grudado um no outro, And I was reading now the 17th chapter all the time instead of the 16th chapter. e o tempo todo eu estava lendo o capítulo 17 em vez do capítulo 16. And I thought, God, why did you do that? E pensei: Deus, por que tu fizeste isso? Why would there be such a thing now? Por que haveria tal coisa agora? That's me feeling in order to see what it was all about. Esse foi meu sentimento, você sabe, para ver de que se tratava. Because I think nothing happens by chance.
porque acho que nada acontece por acaso. And I was thinking about the comfort of this brother here coming tell me, E eu estava pensando sobre o consolo que foi esse irmão aqui, ao vir me dizer, hold steady, him being a priest, fique calmo, ele sendo um sacerdote. hold steady. Maybe God is going to do something, Fique calmo, Deus talvez vá fazer alguma coisa, or something in that manner. ou algo dessa maneira. And I thought, how could that be? E pensei, como poderia ser isso? And then sitting there E então, sentado lá, like a thunderbolt out of heaven, it came to me. aquilo veio a mim como um raio do céu. This might not make sense to you, but it does to me. See, Agora, isso talvez não faça sentido para você, mas para mim faz. Veja, I remember in Luke, the 4th chapter, lembro-me em Lucas, capítulo 4, that Jesus entered the synagogue at Nazareth, where he was brought up at, que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, onde ele havia crescido, as his custom was to go into the church, the synagogue on the Sabbath. pois seu costume era de ir à igreja no sinagoga no sábado, And when he did, we noticed there that the priest gave him the Bible, the scroll. e quando entrou, notamos aí que o sacerdote lhe deu a Bíblia, o pergaminho. Jesus, looking through the scroll, found a certain place, Isaiah 61, Jesus, olhando no pergaminho, encontrou certo lugar, Isaías 61, and he read the scripture. e ele leu a escritura. Then he handed the Bible back to the minister, Então ele devolveu a Bíblia para o ministro, and then as he turned to the audience, all eyes was up on him. e então, quando voltou-se para a audiência, todos os olhos estavam nele. And he said, this day, this scripture is fulfilled. E ele disse, hoje se cumpriu esta escritura. And we know how peculiar that scripture reading was, E sabemos quão peculiar foi essa leitura da escritura, because he just took a portion of the first and second verses of Isaiah 61, 1 and 2. porque ele simplesmente tomou uma porção dos versos 1 e 2 de Isaías 61, 1 e 2, But he read down this far, where the Spirit of the Lord is upon me. mas ele leu até este ponto onde o Espírito do Senhor é sobre mim, To bind up the brokenhearted and to give, heal the sick, para curar os quebrantados de coração e para curar os doentes and to open the blinded eyes, e dar vista aos cegos and to preach the acceptable year of the Lord. e anunciar o ano aceitável do Senhor. And then he stopped, E então ele parou, for the next was to bring judgment. pois depois disso era trazer juízo, That would apply to his second coming, que se aplicaria à sua segunda vinda, not his first coming, and he stopped não sua primeira vinda. E ele parou and turned around and said, this day, this scripture is fulfilled. e se virou e disse, hoje se cumpriu esta escritura. How direct that was. Foi direto. What a statement it was to the teachers and to the people that were present. E que de declaração foi essa para os mestres e para o povo que estava presente, That he could make this plain to the people. de que ele pôde deixar isto claro para o povo. This day, this scripture is fulfilled. Hoje, esta escritura se cumpriu, For here he was, the Messiah, pois aqui estava ele, o Messias. yet they didn't believe it. Entretanto, eles não criam nisso. Here he was, the anointed one for that hour. Aqui estava ele, o ungido para aquela hora. Every bit of his ministry from his birth up had proved to be what he was. Seu ministério em sua totalidade, desde seu nascimento, tinha provado ser o que ele era. And yet they could not believe it. E, no entanto, eles não conseguiam crer. What a statement. Que declaração! But he could say today, Mas ele podia dizer hoje, and if a person opened up their eyes, e se a pessoa abrisse os olhos, they could have known what day that they were living in, for that was his hour. ela poderia conhecer em que dia estava vivendo, pois aquela era a hora dele. For he was right there doing exactly what the scriptures, all the prophets had said had happened in that day. Pois ele estava ali mesmo, fazendo exatamente o que as Escrituras,
Todos os profetas tinham dito o que aconteceria naquele dia. Here he was doing exactly what God had prophesied would happen. Eis que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha profetizado que aconteceria. How did they miss seeing it? Como falharam em ver isso? They should have known right quick, seeing what his ministry was. Deveriam ter conhecido rapidamente, vendo qual era o ministério dele. There's the Messiah. Lá estava o Messias. They would have known it because he said the scriptures fulfilled. Eles teriam conhecido, porque ele disse, cumpriu-se a Escritura. I think of today, Penso a respeito de hoje. and notice what that was. As the priest gave the word over. E note o que foi aquilo quando o sacerdote entregou a palavra. The word was read and handed back to the priest. A palavra foi lida, devolvida para o sacerdote. And the last quotation out of my text that I had, E a última citação do meu texto que eu tinha, and my scriptures wrote down, em minhas escrituras anotadas, was St. Luke 17:30, foi São Lucas 17:30, where Jesus, referring back to this day that we're living in, onde Jesus estava se referindo a este dia em que estamos vivendo. rich Laodicea age, Era de Laodiceia, rica, and yet rotten in politics, church politics, and national politics, just as rotten as it could be. e no entanto, podre na política, política da igreja e política nacional, exatamente o mais podre que pode ser. And then he E então ele disse, said, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming in time. e então ele disse, como foi nos dias de Ló, será na vinda do fim do tempo. Notice what he said there. Note o que ele disse ali. In the day that the Son of Man will be revealed. No dia em que o Filho do Homem se manifestará. In the days that the Son of Man will be revealed. Veja, nos dias em que o Filho do Homem se manifestará. I want to draw your attention. Quero atrair a sua atenção. See, he came in three names. Veja, ele veio em 3 nomes. He came as Son of Man, which was prophet. Ele veio como Filho do Homem, que era profeta. And that's what he did. E foi isso que ele fez. He proved his ministry by being a prophet. Ele provou o seu ministério sendo profeta. We all know that. Every one of us knows it. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. He never said he was the Son of God. Ele nunca disse que era o Filho de Deus. He said he was the Son of Man. Ele disse que era o Filho do Homem. Now today he is the Son of God, Agora, hoje, ele é o Filho de Deus, which he returned back, o que ele regressou, and now he's in the form of the Holy Ghost, the unseen person, e agora ele está na forma do Espírito Santo, a pessoa que não se vê. but yet God, the Son of God. Contudo, Deus, o Filho de Deus. In the millennium, No milênio, he sits upon his Father's throne, ele se assenta no trono de seu pai, which he'll be Son of David. o que ele será filho de Davi. He revealed himself first as Son of Man, a prophet. Ele primeiro se revelou como Filho do Homem, um profeta. This age to the church age, Son of Man, or Son of God. Esta era, através da era da igreja, Filho do Homem, ou Filho de Deus. And in the other age, Son of David. E na outra era, Filho de Davi. 3 sons. 3 filhos. But you notice here he said, Mas note aqui, ele disse, at the ending of the church age, no fim da era da igreja, he had gotten such a mess till he would be revealed again as Son of Man. ela ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como Filho do Homem. When the Son of Man is being revealed. Quando o Filho do Homem se revela. How appropriate was that mix-up yesterday? Como aquela atrapalhação ontem foi oportuna. And I hope you don't miss it. E espero que você não falhe em ver isso. We have had the revelation of Son of God. Temos tido a revelação do Filho de Deus. But the last promise that Abraham had Mas a última promessa que Abraão recebeu, before the Son was made or brought into existence, antes que o Filho fosse formado ou existisse, the one that he was been promised aquele que tinha sido prometido, before the promised Son showed up, antes que o Filho prometido aparecesse, God manifested himself there at Sodom as a prophet. Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta.
being a man in flesh. sendo homem em carne. God, Elohim, as I heard someone speaking a while ago, Deus, Elohim, como ouvi alguém falar disso há pouco, which the Godhead bodily was in him. o que a divindade estava corporalmente nele. He was the fullness. Ele era a plenitude. Elohim is the fullness of the Godhead bodily. Elohim é a plenitude da divindade corporalmente. And we notice there, when Abraham saw him coming, E notamos lá quando Abraão viu ele se aproximar, he said, My Lord. ele disse, meu Senhor. There was three of them. Havia 3. And down in Sodom, Lot saw two and said, My Lords. E lá em Sodoma, Ló viu 2 e disse, meus senhores. Lack of revelation. Falta de revelação. So, notice what taken place here. Então, note o que aconteceu aqui. When he come up high, he made himself known. Quando ele apareceu, como ele se deu a conhecer, Could we not? não poderíamos, Could I not say this if I'd just been on my toes? não poderia eu ter dito isto se eu estivesse alerta. The brother prophesied when he said to me what he did. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. This day, Hoje, watch what he did right after the reading of that scripture. observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. In the days when the Son of Man, Nos dias quando o Filho do Homem, not a man, not a human being, não um homem, não um ser humano, the Son of Man will reveal himself among his people again. o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. This day, this promise of this hour that we're now living in Hoje, esta promessa desta hora em que estamos vivendo is fulfilled before our very eyes. se cumpre ante nossos próprios olhos. He turned immediately to the congregation, Ele se voltou imediatamente para a congregação, and 10 or 12, whatever people it was out there, e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, unknowing, não se sabe, he did the very same thing he did at Sodom. ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. This day has this scripture been made manifest before you. Hoje, esta escritura se manifestou diante de você, It's been made true before you. fez-se verdadeira diante de você. Then, my brother, sister, Então, meu irmão, irmã, delegates, ministers, whatever we are here, children of God, adjuntos, ministros, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, how close are we to his coming then? quão próximos estamos da vinda dele então? If we're now seeing the scripture that he promised Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, just before the fire fell in Sodom to burn it up pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, and liken this day to it, e comparou este dia com aquele, and seeing that scripture right before our eyes being fulfilled, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, how close are we to the coming of the Son of God then? quão próximos estamos da vinda do Filho de Deus então? How close is the manifestation of the scripture, Quão parecida é a manifestação das escrituras, like he did through Abraham, bringing the church up in type, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo, which he was the promise to the church. o que ele foi a promessa para a igreja, And now we find out Abraham's natural seed, how they failed, e agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou, but the royal seed of Abraham, mas a semente real de Abraão, which is by faith in the promised word, que é pela fé na palavra prometida, is now being manifested on the earth today. está agora sendo manifestada na terra hoje. We are at the end time, my brothers, sisters. Estamos no fim do tempo, meu irmão, minhas irmãs. We're at the end. Estamos no fim And we have not one other type. e não temos um outro tipo. I have to type scriptures because I don't have an education enough to bring out words and things. Tenho que tipificar escrituras porque não tenho instrução suficiente para apresentar palavras e coisas assim. I make a type, Faço tipificação, but if I see in the shadows, mas se vejo na sombra, if I never had seen my hand and see the shadow, se eu nunca tivesse visto a minha mão e visse a sombra, I know I had 5 fingers. eu saberia que tenho 5 dedos. And that's the way you have to watch the scripture types of the Old Testament. E é desse modo que tem de se observar os tipos da escritura do Antigo Testamento. What O que faz isso? does it do? It foreshadows this. É sombra disso. And Jesus said that Sodom was a foreshadow of the end time now.
E Jesus disse que Sodoma era a sombra do fim do tempo agora. And the very scriptures that was promised to Sodom, E as próprias escrituras que foram prometidas a Sodoma, the very scriptures that was taking place to Sodom, as próprias escrituras que estavam ocorrendo em Sodoma, that Jesus said would repeat itself again in this day, que Jesus disse que se repetiriam de novo neste dia, it's made known right before us today. são dadas a conhecer bem diante de nós hoje. God bless you. Deus os abençoe. Don't miss it. Não falhem em ver isso. And if I don't see you here next year, E se eu não os ver aqui no ano que vem, when you climb the golden stairs, I hope to meet you up there. quando eles subirem a escadaria de ouro, espero me encontrar com vocês lá em cima. God bless you. Deus os abençoe. It's coming! It's coming! It's coming! It's coming! The mighty power of the living God. Yea, it's coming. He has promised through His word to pour out His Spirit in a mighty power. And He is sending a great revival into this great land. Yea, He is rising up men, mighty men, for His purpose. For His purpose, yea, He is anointing them in a mighty way, for surely He has promised unto His people that the revival will come, the power of the Holy Ghost, even as it says in Job 2, in the last days, in the last days, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Rejoice in this. For thy God shall use these people. They shall move from the north and the south and the east and the west, and they shall take and receive the power of the living God. Rejoice, rejoice, for surely the Lord thy God is almighty in the midst of His people, and greater power, greater power, greater power will rest upon His anointed ones for His purpose. He's coming. He's coming. With joy we welcome That's how much. Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's come. Hallelujah. Lord, pour out thy Spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be nigh.
your hands, everyone. Lift both hands. Worship the Lord. Let Him saturate you with His mighty power, with His Spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh. Father, we are, according to the Scriptures, we're seeing manifested before us the last sign and type. Pai, estamos, conforme as Escrituras, estamos vendo manifestados diante de nós o último sinal e tipo. The words of Jesus Christ said this is so. As palavras de Jesus Cristo disseram que é assim, Just as it was at Sodom. justamente como foi em Sodoma. We see the world in its condition. Vemos o mundo em sua condição, We see the church in its condition. vemos a igreja em sua condição, We see the elect being called out of every denomination. vemos os eleitos sendo chamados de toda denominação. The life that's in those places moving out now to take the form of the seed. A vida que está nesses lugares retirando-se para tomar a forma da semente. We pray, Heavenly Father, that we awaken it quickly. Rogamos, Pai Celestial, que despertemos rapidamente. As a brother just said now, Como um irmão há pouco disse, I seen before his face. ele viu diante de seu rosto. And when he had his eyes closed, just masses going before E quando estava com os olhos fechados, multidões passando diante dele. him. Oh God, we feel that there's masses untouched yet. Ó Deus, sentimos que há multidões que ainda não foram tocadas. Help us, dear God. Ajuda-nos, amado Deus, May we go from this convention with such a warning in our heart. que possamos sair desta convenção com tal advertência em nosso coração, Knowing that this day the Scripture is fulfilled. sabendo que hoje se cumpriu a Escritura. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Foursquare Ministries. Would we just, I know he's very heavy-hearted and, Yes, just got it. and just, Just heard just now. Yeah, just, were they here? no, they're in Los Angeles. In a coma. Distance is no difference to God. O irmão Demo Shakarian diz, aleluia, o nosso editor, Jerry Jensen, queira subir aqui. A sua sogra está inconsciente, certo? Ele acabou de receber a notícia. E são ministros do Evangelho, ministros da Quadrangular. Poderíamos... sei que ele está muito triste. E só... Acabou de receber agora? Acabou de ficar sabendo? Sim. Eles estão aqui? Não. Eles estão em Los Angeles, em coma. Distância não faz diferença para Deus. He's omnipresent. Ele é onipresente. He has to be God. Ele tem que ser para ser Deus. Some of the greatest things that I've known of being done in my own humble ministry Uma das maiores coisas que sei terem sido feitas em meu próprio ministério humilde is by telephone or someone calling in. foram por telefone ou alguém que ligava. Great things taking place. Grandes coisas aconteceram. Let us agree together that God will heal this people that's sick. Vamos concordar juntos que Deus curará estas pessoas que estão doentes. Dear Heavenly Father, Amado Pai Celestial, we bring them into your presence by prayer. nós os trazemos em Tua presença por oração. We know that one night there was an apostle that was shut off from all activities and Sabemos que uma noite houve um apóstolo que foi afastado de toda atividade naquele tempo. he was in a jail and he was going to be beheaded the next day. Ele estava numa prisão e ia ser decapitado no dia seguinte. Down at John Mark's house they had a prayer meeting, Na casa de João Marcos, tiveram uma reunião de oração and right in those inner cells e bem naquelas celas interiores there came that same pillar of fire that followed the children of Israel.
veio aquela mesma coluna de fogo que seguia os filhos de Israel. Or the children of Israel followed it through the wilderness. Os filhos de Israel a seguiam pelo deserto. Came right in because of that prayer meeting Entrou por causa daquela reunião de oração and opened every door e abriu toda a porta. and brought the apostle out on the street again free to minister. E soltou o apóstolo da rua novamente, livre para ministrar. We understand that these ministers, missionary people, Entendemos que esses ministros, gente missionária, is bound in now. They're even in a coma. estão atados agora, estão até em coma. Lord, you are the same yesterday, today, and forever. Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hear our prayer tonight, O God. Ouve a nossa oração hoje à noite, ó Deus. You said when you pray, believe that you receive what you ask for. Tu disseste, quando orardes, crede que recebereis o que pedis, It shall be given. vos será dado. Lord, we believe. Senhor, cremos And pray that in Jesus' name e rogamos que em nome de Jesus, that you'll heal them, Lord, for your glory. que tu os cures, Senhor, para a tua glória. It's been said, been asked. Foi dito, foi pedido, Now let it be done. Amen. agora que seja feito. Amém. Amen. God bless you. You believe with him? Deus o abençoe, Ted. Creia com ele. Amen. Thank you, Brother Branham. Praise God. I'd just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright, International Directors, stand up, Brother Minor. Jack Moore, stand up. Clifford Ford, Thorfinn from Seattle, Charles Colonel Young, Andy Christopherson, Sherlock, Jasper Engler, Ike Agnemi from Hawaiian Islands. How he blessed our souls through the other day. Love him. Our U.S. Ambassador who served as 7th President, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors too, God bless Reed. Earl Prickett. And Brother Branham was given an honorary membership, life membership, fully on his name. And one of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the flower manufacturer. Jewel Rowe, our Secretary-Treasurer. Farmer, Frank Boyle, International Director. And I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek, Prince, how we appreciate his ministry. And it's so wonderful and so much. Dr. Stanley from the Catholic, Eastern Catholic, Brother Howard Irvin, so you're back there. Howard Irvin, and we just had your, was it Aunt? We just had her stand up a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture, Brother Branham's, 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Ben Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there. And Ted Weiss from Passionate sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he said it was all ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. They're all on and several others had to leave. So let's tell these men we appreciate all their efforts. And if there's anybody. Brother Branham, come here, Brother Branham. You recognize that fellow? No, sir. A lot of change since those days, brother. Very hard. Irmão Demos. Espaço em branco na fita. Então o irmão Demos Shakarian diz: o senhor reconhece aquele homem? Não, senhor. Muitas mudanças desde aqueles dias, irmãos. Vem aqui, Howard. He's a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Branham. That's a nice picture. We had your aunt to stand a moment ago, too, and maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. It was an incurable affliction, wasn't it? Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine. But I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today. Let's just have her stand up again back there. Would you stand up, Eddie? There it is. 20 years later, 15 years. 15 years later. There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakarian, no we ever want to... Ele era muito vistoso naquele tempo. Ainda é vistoso, irmão Branham? Sim, é uma boa foto. E também pedimos que sua tia se levantasse há pouco. E talvez você queira dizer uma palavra, Howard. Espaço em branco na fita. Homem que deixaram de fora. Nós todos consideramos muito o irmão Shakarian, não consideramos? Cada um de nós. Father, we can visualize tonight of you standing by the side of the wall once and watching the people come by and put into the treasury of God. And you've seen this widow come by with just a small amount of money and just a few pennies of tithings, and perhaps had some children at home, but she was interested in the kingdom. There's no doubt that that has been recopied again tonight. Been many people that's put in practically all they've got right here in this offering, because it has been so placed before us that there is a need and our hearts are in this, Father. I've often thought perhaps if I'd have been standing there, it'd been me looking at that widow, I'd have run to her and said, "Don't do it, sister. We don't need it." But maybe it would have been wrong. You never told her not to do it. You just stood and watched her do it. Or you know from her heart you'd repay her for that. Father, I know that you know the intents of every heart that's placed in here tonight and what it's for. It's for the kingdom's sake, Lord, that this work that we're so wonderfully enjoying, this fellowship, Lord, of all of the great denominations of the world. We feel that we're such a privileged people to be here tonight in the presence of God, feeling this great word coming forth and making manifest, proving God being in our midst. God, give to each and every one here as they have need. We pray now that you'll bless the offering for its intended use. We ask this in Jesus' name. Amen.